Olha, eu falo pra vocês, quando eu tiver filhos, eu tenho certeza que as crianças vão fugir deles no parquinho, que os pais vão tirar de perto, porque os meus filhos vão saber, desde pequenos, que o Papai Noel não existe. calma, antes de você fechar esse vídeo achando que eu tenho um problema com o trenó, com as renas, com aquele velhinho fofinho carregando tudo isso, respira, deixa eu te explicar os meus motivos. Hoje eu vou te explicar por que eu odeio o Papai Noel e o que Jesus tem a ver com isso. Se você também tem visto o Papai Noel aí por todos os lados, ano após ano, ou simplesmente se você é uma pessoa apaixonada por Natal, como muitos brasileiros são, esse vídeo é pra você. Fica comigo que você vai entender tudo. Primeiro a gente tem que entender como o Papai Noel virou praticamente o dono do Natal. De onde vem essa figura que tomou tanto destaque? Bom, essa figura do Papai Noel, como a gente conhece hoje, na verdade é uma mistura de várias tradições, né? Como o bispo São Nicolau, que era conhecido como um bispo que deixava presentes para as crianças que eram necessitadas, também com alguns deuses nórdicos. E tudo isso foi potencializado e também foi moldado por propagandas nas revistas ao longo dos anos. E falando em propaganda, a gente pode apontar principalmente as propagandas da Coca-Cola, que a partir dos anos 30 foi formando esse imaginário desse bom velhinho, da barba comprida e da roupa vermelha que a gente conhece até hoje. Você consegue perceber, quando a gente fala em propaganda, o Papai Noel ele foi criado para ser essa figura vendável, né, muito comercial, para ajudar a vender bastante Coca-Cola e outros produtos relacionados ao Natal. Ou seja, ele foi criado para ser um símbolo fácil de consumir. E aqui entra o meu primeiro ponto. O Papai Noel foi concebido para ser uma figura que rouba a cena. E qual é o problema dele roubar a cena? Olha, eu odeio o Papai Noel porque ele se tornou um substituto de Jesus. Olha só, ele ocupa o centro do Natal, ele recebe toda a atenção das crianças que esperam por essa data para poder ver o Bom Velhinho em vários locais onde tem aquelas apresentações, né? Ele vira o motivo da magia, da fantasia, da espera. Ele se torna o presenteador, aquele que todo mundo espera chegar. E não é exagero nenhum dizer que ele se tornou o maior símbolo do Natal. Enquanto isso, Jesus, que deveria ser o verdadeiro foco dessa festa, muitas vezes se torna apenas uma parte da decoração no fundo da sala. Isso é se tiver presépio nessa decoração. Caso contrário, você nem vai se lembrar que essa data é sobre ele. Jesus disse em Mateus 6,21, que aonde estiver o seu tesouro, ali vai estar também o seu coração. Se o tesouro de uma pessoa é o presente, o consumo, a fantasia, é lá que o coração vai estar, e não em Cristo. Agora, brincadeiras à parte com relação a essa palavra, odiar, né, que realmente é muito forte. Não é sobre odiar o personagem. O meu ponto aqui é o quanto ele substitui a figura de Jesus, que deveria ser o centro de todo o Natal. O que eu odeio, na verdade, é a inversão de valores. E nisso eu acho que talvez você até esteja junto comigo. Agora a gente precisa falar sobre essa lógica da mentira. Toda a história, todo o enredo de Papai Noel é sustentado por uma mentira. Olha só, as crianças ficam ali acreditando naquela figura onisciente. Papai Noel sabe tudo sobre você, sabe se você se comportou ou não durante aquele ano. Uma figura onipresente que está em todos os shoppings, todas as casas, está no Polo Norte, está aqui ao mesmo tempo. E uma figura que recompensa a quem se comporta. Agora, se isso não te soa familiar, deveria, porque tudo isso que eu acabei de falar são atributos do nosso Deus. Então esse personagem vem nessa forma de mentira, enrolado nessa mentira, tentando pegar para si atributos que são do nosso Deus. E isso confunde a cabeça das crianças, e não só das crianças, mas também dos adultos. De alguma maneira, se isso vai encontrando lugar no seu coração, depois de um tempo você já não sabe mais o que é verdade, o que é mentira, o que é importante e o que não é. Toda essa fantasia de Papai Noel é construída sobre essa mentira de que ele é galardoador, presenteador daqueles que o buscam, que esperam por ele, né? Me perdoe o trocadilho, mas olha só, dá até para pegar um versículo bíblico e mostrar o quanto que as pessoas comparam essa figura com uma figura paternal e até mesmo uma espécie de Deus, né? Que vai te recompensar se você tiver um bom comportamento. Então, assim, eu só consigo ver essa figura do Papai Noel usurpando o lugar que deveria ser de Deus e de Cristo. E a questão dos presentes? Olha só, quando uma criança ganha um presente que seus pais se esforçaram ali para comprar, os pais sempre sabem, né, qual é o brinquedo, o que a criança está querendo, e o Natal acaba sendo uma ocasião mais especial, onde eles podem ganhar um presente até de maior valor. E aí os pais ralam para comprar aquele presente, e quem é que fica com o crédito? Papai Noel. A criança vai ficar acreditando que ganhou do Papai Noel. Gente, eu não consigo entender isso. Olha, eu falo pra vocês, quando eu tiver filhos, eu tenho certeza que as crianças vão fugir deles no parquinho, que os pais vão tirar de perto, porque os meus filhos vão saber, desde pequenos, que o Papai Noel não existe. E eu espero que eles não fiquem contando isso aí para as outras crianças, mas pode acontecer. Pode ser que os pais tirem os filhos de perto dos meus, porque eu não vou permitir que eles sejam criados nessa mentira. Já tô imaginando todos os pais me cancelando, né? Mas olha, se você ainda não se convenceu, deixa eu te mostrar 2 versículos. Provérbios 38. Longe de ti esteja a mentira. João 8,44. O diabo é o pai da mentira. Tá bom, 3 versículos. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um ao seu próximo.
Isso está em Efésios 4:25. Tudo bem, você pode até me dizer que não é mentira, que isso é uma brincadeira, mas é muito complicado você construir uma brincadeira, construir toda uma fantasia em cima de uma figura tão enigmática, né? Tão complexa como essa e que faz um paralelo tão grande com a figura central de Jesus Cristo. Então, eu acho que não vale a pena. Qual é o tamanho dessa diversão? Qual é a importância dessa fantasia dentro do seu Natal? Que vale a pena você mentir para os seus filhos, mentir para sua família e deixar que eles acreditem nessa história fantasiosa, sabe? E digo mais, olha, se o Natal começa com uma mentira, como é que depois a gente quer ensinar a verdade de Cristo para as crianças? Gente, as crianças são uma esponja, elas absorvem, elas aprendem aquilo que elas veem. Então, se você já começa ensinando, deixando elas fazerem parte disso, como é que depois você vai ensinar a verdade? Como é que depois você vai falar para ela que o Natal é sobre Cristo e não sobre Papai Noel? Se quando ele era pequeno, você levou ele para tirar foto no colo do Papai Noel. Uma coisa muito importante também que eu vejo é você fazer com que os seus filhos saibam que eles não fazem parte do mundo. Eu vou explicar. Desde criança, a minha mãe nunca me deixou participar de algumas coisas que tinham na escola, festas pagãs, algumas coisas desse tipo. Não vou entrar em detalhes, deixa os vídeos para a ocasião, né? Para quando for a data das festas, a gente fala um pouco melhor. Mas o meu ponto é, eu sempre soube que a gente era chamado para ser diferente. Agora, se você pensa assim, Ai, tadinho, ele vai ser a única criança que não vai tirar foto com o gorrinho de Papai Noel. e aí, com esse tipo de pensamento, você está ensinando a sua criança que o Natal é sobre aquilo ali. E aí, lá na frente, quando você for falar para ela, olha, agora que você está um pouquinho maior, eu quero te ensinar que o Natal é sobre Jesus, que o Papai Noel não tem nada a ver. Essa criança vai entender que toda a sua vida foi uma mentira, porque são tantos anos, né? São tantos natais vivendo aquilo ali. Agora, se desde pequeno você senta com ela e conversa e explica numa linguagem acessível, é claro, né? E você fala para ela que aquilo ali não é o importante do Natal, que aquela figura nem sequer é verdadeira e que o Natal é uma celebração do Deus que se fez homem, que coisa maravilhosa, que oportunidade maravilhosa de semear o evangelho para os seus filhos. Agora eu vou te mostrar uma coisa que talvez você nunca tenha percebido, que é o Papai Noel e a sua relação com o Evangelho reverso. Olha só. No Evangelho, a salvação é pela graça. Com o Papai Noel, o presente é pelo mérito. No Evangelho, Deus conhece os corações, o que a pessoa realmente é por dentro. Já o Papai Noel é aquele que vigia os comportamentos, não importando o que está dentro do coração da pessoa. Deus é real, é verdadeiro. Papai Noel é uma farsa, é uma lenda. Cristo é o centro do Natal, é o motivo de existir o Natal, é a mensagem do Natal. E o Papai Noel é um impostor. Êxodo 34 diz que Deus é um Deus zeloso. Êxodo 20 diz, não terás outros deuses diante de mim. O Papai Noel é sim um impostor e um usurpador. Ao tomar o centro aí de todas as propagandas, de todas as campanhas de Natal, de todas as ações de marketing, ele está ocupando um lugar que não é dele. E a gente sabe que isso não é feito em vão. Além da questão comercial, de gerar lucro e tudo para essas empresas e para essas marcas, a gente sabe também que existe uma intenção muito clara no mundo de apagar tudo que diz respeito a Jesus. Então a gente não pode fazer parte disso. Mas então, como é que a gente lida com isso? A gente não vai poder celebrar o Natal? Não, não é isso que eu estou dizendo. A gente não precisa ser legalista. A gente precisa fazer com que o nosso Natal aponte para Cristo, aponte para a verdade. E a gente não pode abraçar coisas, figuras e personagens que tirem e apaguem a centralidade de Cristo do Natal. Você não precisa jogar fora a sua árvore, o seu pisca-pisca, você não precisa deixar de fazer sua ceia de Natal. Muito pelo contrário, faça com que tudo isso aponte para a verdade do Evangelho. Jesus Cristo precisa voltar para o centro dos nossos natais. Use essa data para ensinar sobre o nascimento de Jesus. Você pode também ler uma passagem bíblica como a de Lucas 2 com os seus filhos, com sua família, com a sua casa. Na troca de presentes, você pode participar da troca de presentes. Vigie o seu coração e trabalhe com as suas crianças para que todos nós venhamos a entender que o maior presente é aquele que a gente já ganhou de Deus, não é aquele que você ganha no amigo secreto ou que você ganha dos seus pais no Natal. Separe um tempo para agradecer a Deus por Cristo e por tudo que Ele fez. Nessa correria de Natal que a gente vive, é confraternização, é viagem, principalmente as mulheres, né? E faz cabelo, faz unha, faz depilação, faz não sei o quê. A gente está sempre se arrumando para o próximo evento, mas para um dia, sabe? Para um dia, lê a palavra, agradece a Deus pela salvação em Cristo, agradece a Deus por um dia Ele ter enviado o seu Filho na forma de homem para esse mundo. E transforma a sua noite de Natal em um momento de devoção a Deus. Por que não fazer um culto doméstico, um culto familiar? Não precisa ser um culto longo, mas você pode ler uma passagem da Bíblia com a sua família e pedir que alguém faça uma oração, ou mesmo você fazer uma oração. Você pode cantar ou tocar um ou dois louvores, colocar na internet para tocar um louvor, um hino de Natal. Tem hinos maravilhosos de Natal que falam sobre o nascimento do Salvador. Aproveite esse momento, não desperdice o seu Natal.
A gente não precisa destruir a magia do Natal, a gente só precisa reencontrar ela novamente, reorientar essa magia. A gente precisa se impressionar novamente com o nascimento de Deus entre os homens. O Deus Santíssimo pisou nesse mundo, o que pode ser melhor ou mais importante do que isso? O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Eu te falei que você ia entender os meus motivos ao longo desse vídeo. Eu espero que até aqui você tenha compreendido, junto comigo, tudo que a gente discutiu sobre por que eu odeio essa figura do Papai Noel e por que eu não adoto esse tipo de decoração, esse tipo de figura na minha casa, nem no meu Natal. Eu não odeio o Papai Noel por nenhum outro motivo. Meu único motivo é porque ele usurpa um lugar que não lhe pertence. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E quando o nosso Natal volta a ser sobre Cristo, a salvação acontece. As pessoas começam a ser renovadas pela verdade do Evangelho. Aqueles que não são salvos podem finalmente ser salvos e aqueles que precisam de renovação podem finalmente alcançar uma renovação verdadeira. Então, nesse ano, que você possa decidir se o seu Natal vai ser ao redor de uma lenda ou se vai ser ao redor do Salvador. Ó, um Feliz Natal para você, mas um Natal de verdade. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.